Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E buscar o Senhor não se dá apenas quando nós vamos à igreja ou quando nós estamos participando de algo religioso. A vida em si deve ser uma constante busca de Deus. As nossas atitudes, as nossas palavras e nossos pensamentos devem remeter a essa busca a Deus. Muitas vezes, de uma forma imediata, queremos encontrar Deus de uma forma pronta, mas essa busca e o encontro com Deus é de uma forma contínua e nunca se dá de uma forma pronta e instantânea. A nossa vida deve buscar a Deus e devemos levar o que somos a Deus para esse encontro diário. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 3 ao 8, é uma passagem onde Paulo reflete sobre a verdadeira natureza da fé e da justiça em Cristo, contrastando com a confiança em ritos e heranças culturais. E ele escreve aos Filipenses abordando o que realmente define a identidade cristã. Ele alerta contra os maus obreiros que promovem a circuncisão física como necessária para a salvação, algo que Paulo vê como contrário ao evangelho. Ele argumenta que pela fé os cristãos são a circuncisão, enfatizando uma aliança do coração, não da carne. Ele então apresenta seu currículo religioso como israelita, mas declara que considera tudo isso como perda diante do valor superior de conhecer a Cristo. E Paulo define a circuncisão como uma metáfora para a transformação interior, uma circuncisão do coração. Nós podemos conferir isso em Romanos 2, versículo 29, o que é uma mudança radical na interpretação tradicional judaica, que havia como um sinal externo e obrigatório da aliança com Deus. E nesse sentido, encontrar a identidade e segurança espiritual em Cristo, em vez de méritos pessoais ou observância legalista da lei. E é o que nós devemos tomar cuidado. Não são os nossos atos, não são as nossas atitudes que nos salvam. Sempre vai ser a graça operante de Deus em nossas vidas, e conforme nós entregamos a nossa vida a Deus, participamos dessa graça. E como é que nós entregamos a nossa vida a Deus? Mediante as nossas atitudes e a nossa busca contínua, conforme a reflexão do salmo de hoje. E nesse sentido, Paulo aborda a justiça de Deus como um dom gratuito pela fé em Cristo e não pelo cumprimento das obras da lei. A identidade do cristão não é baseada em atos externos, muito menos por uma etnia ou uma cultura, mas uma relação interior e pessoal com Deus. E devemos tomar cuidado, muitas vezes, pois nos dias de hoje, dizer dessa relação interior ou tornar Deus como algo muito subjetivo, pois aí vão criando-se falsos deuses ou falsas sensações de Deus, simplesmente dizer que você tem uma relação interior. Cuidado, a observância dessa relação se dá também no entendimento da reflexão e do alimento da palavra de Deus e com concordância de uma espiritualidade na essência cristã, e não simplesmente de algo isolado no pessoal, no eu. Senão fica um Deus sem sentido. É preciso uma identidade cristã relacionada à verdadeira essência daquilo que é Cristo. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 10, Jesus conta duas parábolas, a da ovelha perdida e da moeda perdida. E essas histórias respondem às críticas dos fariseus e escribas,
que se incomodavam pelo fato de Jesus acolher e comer com pecadores. Então, Jesus utiliza dessas parábolas para destacar a compaixão e a alegria de Deus ao trazer de volta aqueles que estavam perdidos. E o interessante aqui também é entender o contexto de nossas leituras no tempo comum. Nos evangelhos dos dias anteriores, há uma reflexão sobre o juízo final, uma dimensão escatológica, ou seja, sobre a vida futura, sobre as questões do reino de Deus, sobre a nossa própria herança da salvação. E muitas vezes algumas pessoas até gostam dessas passagens e gostam muito de um tom punitivo. Mas aqui, Jesus, ele traz a parábola de um pastor que deixa 99 ovelhas no deserto para buscar uma que se perdeu. E ao encontrá-la, ele se alegra e a leva para casa, chamando amigos e vizinhos para celebrar. E a segunda parábola é sobre uma mulher que perde uma moeda de grande valor e diligentemente varre a casa até encontrá-la. Ela também compartilha sua alegria com os outros quando a encontra. Vejamos, as 99 ovelhas representam aqueles que já fazem parte da comunidade justa, enquanto a ovelha perdida simboliza o indivíduo afastado. E Jesus usa essa proporção para mostrar a importância de cada vida e a iniciativa divina de buscar o que estão afastados. E há então uma alegria no céu. Há então essa dimensão de que aquilo que está perdido e pode ser regenerado, pode ser convertido, pode ser resgatado, é isso. Esse é o grande sentido. E Jesus é o próprio pastor que veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. E nesse sentido, ele cumpre as promessas proféticas do Antigo Testamento sobre o cuidado de Deus com suas ovelhas, conforme está lá em Ezequiel, capítulo 34, dos versículos 11 ao 16. Não faz sentido darmos apenas ênfase a um Deus que traz um pesar, um fardo desnecessário sobre nossas vidas. Há sim uma necessidade de conversão, de observância daquilo que se tem como preceitos religiosos, mas nós não podemos tornar isso um fardo ao ponto de não conseguirmos progredir na vida espiritual. Devemos, junto com a nossa vivência espiritual, nessa busca incessante de fugir do pecado, também recorrer à misericórdia de Deus para entender o verdadeiro relacionamento de amor que devemos ter com Deus e com o próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.